Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao podcast da turma. Eu sou Ezequiel Freitas e nesse 15º episódio voltamos com o quadro Articulando em Redes para tratar sobre as vivências e práticas do estágio supervisionado. E para essa missão contamos com os colegas que estão aqui em tela, mas antes de apresentá-los, venho convidar todos vocês a seguir nosso podcast no Instagram, porque por lá fazemos a divulgação de novos episódios, trazemos os episódios antigos, e para este período estamos com muitos projetos. Então, eu peço para que quem ainda não segue o podcast da turma nas redes sociais, sobretudo no Instagram, venha nos seguir. @podcast da turma, tudo junto, você nos encontra com muita facilidade. Falando sobre o episódio de hoje, estágios, temos uma tarefa super complexa aqui para tratar. Então, trouxemos a nossa colega psicóloga, professora, mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Mackenzie, professora Cíntia Mazzoni. Olá, professora. Boa tarde. Muito prazer em estar aqui com vocês. Aliás, muito prazer em estar aqui com vocês. É uma honra poder participar com vocês aqui dessa iniciativa de podcast, dessa troca, desse bate-papo. É sempre gostoso estar com alunos, é sempre gostoso estar com colegas, para a gente poder trocar todas essas figurinhas que a gente tem trocado. Agradeço muito o convite de vocês. Professora, inclusive, te faço uma pergunta breve. Como que nós te encontramos nas redes sociais? Eu acho que eu tô com Mazzoni Psi. Mazzoni, Mazzoni, PSI. Eu acho que é isso. Perfeito, porque eu tive problemas semestres atrás que eu cancelei o meu antigo Instagram porque eu fiz bobagem, entrei no link que eu não devia. Então eu criei um novo e acho que é Mazzoni Psi. De qualquer forma, logo na postagem teremos na descrição o contato de todos os participantes. Eles vão verbalizar aqui com a gente. Enquanto vocês estão ouvindo, já vou procurando aí nas redes. Mas também está na postagem, nos stories, está tudo lá. Não deixem de seguir os nossos colegas. O outro colega que está aqui com a gente, com essa missão de tratar o estágio, trazer a vivência enquanto estagiando, um colega recém-egresso do sistema da universidade, então formado em psicologia. Temos o colega Matheus Emanuel. Olá, Matheus. Olá, gente. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder compartilhar a experiência, participar dessa troca. Eu acho que é muito gostoso, né? Toda a possibilidade que a gente tem de trazer experiência, ouvir também de outras pessoas e misturar tudo isso é muito bom. Perfeito. E não pode faltar a nossa coprodutora, a nossa coapresentadora, a nossa colega de alma, Márcia Harumi, bem-vinda também. Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês aproveitem bastante, se deliciem aqui com os conhecimentos da nossa querida professora Cíntia, do Matheus. Vamos dar início, né? Vou fazer a primeira pergunta. O que é um estágio? E por que todas as atividades de estágio devem ser realizadas presencialmente, não havendo possibilidade de estágios remotos? Esse recorte dessa pergunta foi feito baseado no manual no documento de orientação sobre estágios de graduação em psicologia do CFP. E aí eu vou direcionar essa pergunta para a professora, né, que é quem tem mais experiência na área e pode nos sanar as dúvidas. Então, para começar, o estágio em psicologia, assim como o estágio em qualquer uma das áreas do conhecimento, precisa ser orientado por um profissional. A gente não pode entrar numa área sem a ajuda do profissional mais velho. Eu vou voltar aqui e vou brincar com vocês. Quando a gente nasce, a gente precisa da ajuda do pai e da mãe para a gente andar, para a gente começar a conhecer a vida. Assim é durante a graduação. A gente precisa de alguém mais experiente para entrar em contato
com aquela área do conhecimento. Portanto, ao entrar em contato com a área do conhecimento, eu preciso ir no local para poder entender como é que funciona aquilo, né? Não adianta só, principalmente dentro da psicologia, que a gente vai trabalhar com pessoas, né? Com subjetividade, a gente não vai trabalhar com números. E por conta disso, é muito importante a gente estar conhecendo os lugares onde essas pessoas estão alocadas, o que essas pessoas estão vivendo, sentir esses ambientes antes mesmo de a gente poder ter a experiência do online. Porque a experiência do online ele vai acontecer depois lá na frente, na clínica, né? Na tua clínica particular, depois que você se formar, né? Mas você primeiro precisa ter experiência raiz, para depois poder ter experiência mais, vamos brincar Nutella, né? A experiência mais refinada da coisa. Então, primeiro preciso aprender a fazer o arroz com feijão. Primeiro preciso entender como funciona tudo isso, né? Todos os ambientes possíveis, para que a gente possa compreender o que a gente está fazendo. Respondi? Desculpa, fugi do assunto. Perfeito, é importante, né? Porque até a gente fez a pergunta dizendo do porquê não ser online e faz muito sentido, né? Porque muitas coisas a gente só sente, só vive se viver presencialmente, sem contar com a tela, né? Falando em tela, esse podcast, além da gravação em áudio no Spotify, também estará disponível em vídeo no YouTube. Então, caso queiram ver toda essa interação além do áudio, vocês podem acessar ao YouTube. Eu vou, então, fazer o próximo questionamento com o nosso colega Matheus, e fazendo conexão com o que a professora trouxe. Como que e considerar que os estágios são obrigatórios, como que você percebeu a inserção das coisas que são, como posso dizer, teorias, na prática? Você conseguiu fazer essa conexão da teoria na prática, da forma presencial? Eu consegui, né, na medida em que o professor fazia essa articulação na supervisão mesmo, né? Porque o estágio supervisionado, ele é realmente essa ideia, né? Que você vá na prática e depois você retorna e discute isso com o seu supervisor, que vai ali te mapeando durante essa trajetória, né? E à medida dos relatos que a gente trazia em supervisão, os professores faziam essa articulação com a teoria, né? Eles, olha, tem um autor que já falou isso que você está trazendo, ou então isso que você está querendo trabalhar, você pode ler X, Y, ou até mesmo nós já íamos articulando, né, um pouco essa ideia, como, por exemplo, até mesmo com políticas públicas que fazem parte, né, da nossa base teórica para os estágios, né? E ali, nas vivências, junto com o supervisor, a gente vai conseguindo costurar esses conhecimentos e falar, conheço isso de algum lugar e eu vou trazer isso para minha realidade. E você conseguiu viver a realidade social estando presente? Você conseguiu perceber o ambiente? Olha, eu consegui, e foi um processo, assim, porque, por exemplo, em um dos estágios eu tive a oportunidade de fazer uma visita domiciliar, por exemplo, né? E foi algo muito diferente do que eu já havia trabalhado até então. Foi, por exemplo, no 9º semestre da faculdade, eu já havia circulado por alguns equipamentos, e os estágios que eu participei até este momento foram dentro dos equipamentos, né? Então, eu conhecia a realidade das pessoas ali dentro, de acordo com as atividades que a gente fazia. Surgiu a oportunidade de fazer uma visita domiciliar e eu fui, né, acompanhar ali o psicólogo do equipamento. E quando a gente entrou ali naquela residência, e aí a gente pôde conversar com a pessoa naquela realidade que ela vivia ali, era uma mulher gestante, né? E a gente pôde dar orientações para ela de acordo com políticas públicas. Olha, você como mulher gestante, né? Você hoje não trabalha, você tem acesso a políticas públicas? Quais você tem? Você tem no Bolsa Família? Hoje você faz acompanhamento? Você vai até o BS?
olha, vindo aqui até sua casa, nós conhecemos o trajeto, vimos que a UBS mais próxima é essa. Então a gente consegue trazer informações a partir daquilo. Isso também é uma prática do estágio, também é uma prática da psicologia, né? Isso se deu a partir dessa vivência. Eu vou complementar dizendo assim, olha que importante tudo isso. Dentro da nossa clínica particular, a gente muitas vezes recebe pessoas e sabe de pessoas em vulnerabilidade, e nós, que eu, por exemplo, que não estudei em São Paulo, não tenho acesso e não sei como acessar essas políticas públicas, né? E a gente fica com esse déficit, né? A gente fica com essa dificuldade de auxílio. Por isso é tão importante, dentro da faculdade, a gente ter estágio em várias áreas, para que a gente possa conhecer e também nos conhecer, entendendo o que é mais legal para mim, o que me faz mais sentido, né? Matheus está aqui confirmando, dizendo, putz, total, né? Para mim sempre foi na clínica, né? Mas que clínica é essa? Lembrando que também dentro de cada uma das áreas, a gente tem diversas ramificações. Então, poxa, a clínica vai me ajudar em quê? Né? A institucional, o social vai me ajudar em quê? E em que eu posso auxiliar ao outro nesse sentido? Desculpa te interromper, Matheus. Não, perfeito. Isso que você falou, assim, eu até pensei comigo, né? Porque quando eu entrei na faculdade, pensei, tinha muito essa ideia de clínica, né? E os estágios me levaram para outro caminho, né? Que eu pude conhecer a atuação na políticas públicas, né? Eu falei, olha, não, na verdade eu me identifico muito mais com isso. Hoje eu tenho uma outra visão da psicologia e realmente o conhecimento dessas informações, das políticas públicas são importantes, porque isso também está relacionado com saúde mental, né? Essa garantia de direito, porque a gente pode pensar que uma pessoa que não tem acesso aos direitos básicos, ela também sofre, né? E também é uma maneira da gente trazer essa transformação. E ali junto na supervisão, a gente vai encaixando ali orientações, né, que a gente pode trazer para ali, né? Às vezes, por exemplo, daquele estágio que eu pensei fazer uma dinâmica super grande, sabe? Uma coisa assim, vamos fazer uma introdução. E ali o supervisor falou, não, talvez para esse público, só uma roda de conversa com esse tema, dessa maneira, encaixa e você consegue trabalhar. E essa orientação faz toda a diferença, né? De alguém que tem essa experiência, que tem esse olhar e vai guiando. Contar com a experiência do professor, do orientador, é sempre um norte que a gente tem ali, né? E que nos é disposto, né? Vou trazer aqui a introdução da terceira pergunta, que diz assim, né? Qual que é a diferença dos estágios de núcleo comum para os de ênfase curricular ou específicos, né? Eles são internos, eles são externos, como que é isso, né? E aí eu vou direcionar essa pergunta para ambos. Então, a professora responde primeiro e depois o Matheus traz, pontuando um pouquinho dessa sua experiência nos dois eixos, né? Tanto no núcleo comum quanto nos específicos. O que seria o núcleo comum? Conta para mim. Núcleo comum deve estabelecer uma formação para que o estudante saiba como lidar com os conteúdos da psicologia. Então, pelo que eu entendo, é mais ali aquelas matérias mais básicas, as matérias mais iniciais, e que dão fundamento para posteriormente você seguir ali nos conteúdos mais específicos, mais de ênfase dentro daquilo que a própria pessoa tem de interesse em segmento de profissional, né? Tá, então vamos dizer assim que, em primeiro lugar, a gente pede para vocês, alunos, entenderem os testes, entenderem o mapeamento social, entender o que é esse social dentro da psicologia, para depois vocês irem a campo. Então, a importância de primeiro a gente conhecer do que a gente está falando, né? Porque senão a gente vai chegar lá e falar, o que é esse povo? O que eu estou fazendo aqui? Socorro! Né? Então, a gente precisa primeiro entender do que a gente está falando, né? E entender por que eu estou falando disso, para que me serve entender teste, para que me serve entender
onde que é a OBS, qual é a função da OBS, o que é saúde pública, o que é saúde privada, o que é, sei lá, atenção primária, secundária, terciária. O que é tudo isso? Se eu chegar simplesmente fazendo estágio, se a gente trocasse, né? Quando eu estava no começo da minha formação em psicologia, eu falava, que droga, eu queria logo fazer estágio, né? Queria logo saber como é que faz essas coisas, queria entender de uma vez. Mas olha a importância de a gente ancorar todo o conhecimento, compreender tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou falando, para chegar na prática. Senão eu vou chegar na prática crua. E vou fazer bobagem, vou falar bobagem, né? E não vou conseguir auxiliar nada nem ninguém, né? Então, a gente sabe que nossa ansiedade fala muito alto. A gente precisa segurar ela e falar, tá, um passo de cada vez. Né? Então, primeiro a gente precisa entender as questões básicas, gerais, para depois a gente poder ir para o específico. Diga lá, Matheus, o que você acha disso? Você quer Antes do Matheus falar, eu quero fazer uma acréscimo de informação que a professora trouxe, né? Porque ela trouxe exatamente isso, que antes de você lidar com as pessoas, você precisa ter a base, como a Harumi introduziu, que é o núcleo comum. E eu acrescento dizendo não só ter a base, como é importante que esse estágio seja interno. Ele seja dentro de um ambiente controlado da universidade, né? Porque eu poderia ainda assim aplicar a base de forma externa, mas por ele ser interno no ambiente universitário, você está nas 4 paredes da universidade, ali com os professores, com seus pares, é total diferença de que você já lidar com o indivíduo, o ser humano ali na aplicação. Eu acho que assim, tem muito a ver também que essa base, ela vai ser, né, é dela que você vai tirar suas ferramentas de trabalho também, né? Tem a ver também com a pergunta que o Ezequiel trouxe, assim, o que você viu na teoria que estava na sua prática, né? E aí ela vai servir para você fazer a leitura, né? Por exemplo, a aula de psicologia social, para mim, ela foi mais que importante, porque para mim ela não só formou ali a minha visão da psicologia, mas também a minha maneira de trabalhar, por exemplo. E eu voltava muito nessa base, né? Nessa base, para poder revisitar as teorias e falar, então, a partir disso que eu aprendi lá atrás, que eu tive antes dessa estrutura, eu vou atuar nesse estágio hoje. Eu vou colocar em prática agora. Até mesmo a matéria de desenvolvimento, por exemplo, né? Eu gosto muito de Vygotsky, gosto muito da psicologia histórico-cultural, que é uma coisa que é desenvolvida por ele, e eu tentava trazer isso um pouco para os meus estágios, né? Porque o Vygotsky, por exemplo, ele fala muito de criatividade, né? Ele fala muito dessas estruturas. Então, quando eu fui trabalhar com crianças, por exemplo, eu sempre dava ênfase nessas habilidades, né? Agora, outros colegas meus, por exemplo, que se interessaram muito mais por exemplo, não sei, emoções, que a gente viu um pouco em TCC, outras questões, identificavam com mais facilidade essas outras demandas, né? Então elas vão servindo como estrutura base também para essas práticas. Então a gente tem realmente que se munir dessas teorias para a gente depois, né, colocar em prática. Agora, o que eu senti um pouco como ausência foi realmente um pouco mais de orientação, né? Porque na psicologia nós temos um rico leque de oportunidades de trabalho, só que é sempre necessário um domínio muito grande daquilo que você está fazendo, né? Então, nem todo trabalho a gente consegue fazer, porque o professor mesmo ele já diz, olha, esse caminho que você está querendo seguir não é muito do meu conhecimento, eu não vou conseguir te acompanhar, então a gente não vai seguir por aí. Vamos trabalhar com esse público, vamos trabalhar dessa forma, né? Então, acho que, às vezes, ele acaba também limitando um pouco a nossa experiência, porque a gente não consegue explorar um outro campo, porque, por exemplo, a gente não consegue escolher alguns temas que a gente vai trabalhar ao longo da graduação, né? Porque como já é uma grade ali daquela forma, né? A gente não consegue, às vezes, olha, eu quero ir mais para esse lado, eu quero explorar mais esse campo do que aquele. Eu acho que isso poderia ser uma coisa que a gente poderia ser modificada, né? Para que a gente também dê ênfase naquilo que é do nosso interesse. Eu acho que isso também é muito importante na graduação.
né? Ao mesmo tempo que é importante um aprendizado generalista, que a gente consegue entender de tudo um pouco, acho que um pouco mais de aprofundamento naquilo que a gente tem interesse pode ser também enriquecedor, eu vejo dessa forma, né? Eu quero fazer uma provocação para a professora, que a sua resposta me instigou uma pergunta. Você trouxe exatamente de que, na prática do estágio, vocês visualizam, enquanto formandos, uma série de caminhos, que pode ser válidos ou não. E o supervisor, ou orientador, ele vai te podar em algumas coisas e vai pedir para que você siga num determinado caminho. Eu quero fazer professora. Por que isso é importante? Fazer com que essa visão ela seja direcionada. Complexa essa pergunta. Deixa eu ver se eu sei responder. Em primeiro lugar, se eu estou te orientando, como é que eu vou deixar você seguir um caminho que eu não tenho certeza? Primeiro porque o meu CRP está em jogo, né? Se você for antiético, se você fizer alguma bobagem, se acontecer alguma coisa, é o meu CRP que vai ser cassado, né? Então eu não posso brincar com isso para começar. Segunda coisa, como é que eu vou te direcionar para uma teoria que eu não conheço? Por mais que eu estude, por mais que eu entenda, não é do meu domínio, não é da minha prática, né? Se você for falar assim, Cíntia, vamos trabalhar com Reich? Não sei, né? Não sei trabalhar Reich. Já ouvi falar de Reich, já ouvi falar de Bion, bioenergético. Não sei trabalhar isso, né? Dou meus pitacos, mas não sei trabalhar. Então, eu só posso te dar orientação a partir do meu conhecimento, né? Porque é a partir do meu conhecimento que a gente vai caminhar juntos. A não ser que você fale, olha, Cíntia, eu preciso de você como orientadora, que é o que acontece muito quando a gente está fazendo mestrado, doutorado, pós-graduações, né? Preciso de você como orientadora para você trabalhar a subjetividade comigo, mas eu quero um cara dessa área aqui do corpo. Tô falando do corpo porque é uma coisa que eu ando pensando agora. Aqui do corpo, do Reich, da psicanálise, para a gente poder falar disso, as duas coisas, conversar as duas coisas. Tá, então vamos bater bola juntos, 3. Eu sozinha não vou dominar esse campo, então não consigo ajudar. Respondi, Ezequiel? Perfeito. E é importante essas duas visões que não são antagônicas de forma nenhuma. Elas são complementares, porque tratamos muito da subjetividade, muito da percepção, e cada um terá uma vivência a partir do ponto que ela está posicionada. Então, enquanto a supervisora, a professora está supervisionando, ela tem uma visão, enquanto o supervisionado, ele terá uma visão. E eles precisam se encontrar, e esse diálogo que a gente está fazendo aqui é muito importante. Vou pedir para a Haru. Eu acho que só uma coisa que eu fiquei pensando muito também, enquanto a professora Cíntia falava, que eu acho que faz super sentido isso que ela falou, e era uma coisa assim que eu já vi alguns professores brincarem, assim, que assim, eu tô te emprestando o meu CRP, né? Então, assim, tem que ter toda a cautela, né? Porque é o CRP que agora é nosso. Mas essa limitação que eu vejo, eu não vejo do corpo docente, que eu acho que eles são bem flexíveis, né? Em relação à maneira de trabalhar, assim. Eu, pelo menos, tive supervisores que, assim, me deixaram bem confortáveis com o que eu quisesse. O que eu penso que limita mais é realmente nessa escolha do supervisor mesmo, né? Porque eu acho que no momento do estágio poderia ter mais opções mesmo. Olha, eu me identifico, esse estágio eu gostaria de explorar esse público. Ah, então quem quer explorar esse público pode ir para essa pessoa. Eu acho que essa é uma possibilidade que poderia contribuir, né? Porque eu acho que não é uma questão do supervisor, porque ele tem o conhecimento dele na área. Eu acho que é uma questão que vai para a organização da universidade mesmo. Eu acho que ela poderia equilibrar de uma outra forma essa maneira de trabalho, né? Eu penso, assim, por exemplo, do orientador. Pode falar. Por outro lado, se a gente tem toda a possibilidade de não escolha e o acaso nos escolhe, você tem oportunidade de conhecer outras coisas, né? Concordo. Conheci alguns alunos que eram TCC
ferrenho. Depois que entraram na minha supervisão, falaram: nossa, professora, eu não fazia ideia que a fenomenologia era tão legal. Porque não tinham se aberto a essa possibilidade, né? Eu concordo que no último ano de estágio você poderia ser direcionado para aquilo que você quer, né? Mas nos outros anos você pode ouvir as outras propostas. E acho que é importante isso. Eu acho que só para complementar, né, finalizar essa questão, eu acho super importante, é uma coisa que a gente conversa muito em sala de aula, né, Ezequiel como meu parceiro de sala, a gente discute muito isso na nossa turma, do quanto é importante os alunos estarem abertos, né? Abertos às possibilidades, né? Porque a gente vê exatamente, né? Já teve várias discussões em relação a isso, de, por exemplo, um aluno, ele entra no curso de psicologia porque ele é apaixonado pela psicanálise de Freud. E aí ele chega no curso, e, por exemplo, na aula de Teorias da Personalidade 2, ele vai ver Klein, que, né, traz ali a base de Freud, mas ela transforma alguns conceitos dele dentro daquilo que é a linha dela. Assim como o Winnicott também, no qual eu sou apaixonada, né? Então, dentro da psicanálise, né, para mim, assim, não desmereço jamais Freud, mas a minha linha, se fosse dentro da psicanálise, seria mais winnicottiana, né? Então, eu acho que é isso. A gente, enquanto aluno, a gente tem que iniciar o curso vazio, né, que é o que eu digo de trabalhar na área social. Eu e Ezequiel trabalhamos na área social e a gente tem isso muito internalizado, do quanto que quando você vai fazer um atendimento, você tem que ir vazio dos seus conceitos e preconceitos, porque você se enche daquilo que o seu público vai te trazer. E aí, a partir disso, você vai trabalhando ali com as técnicas, estratégias e teorias que encaixam-se melhor, né? Tá, então agora a gente vai entrar no eixo da supervisão e orientação, tá? A minha primeira pergunta é: o que é que difere um supervisor de um orientador de estágio? Porque no manual ele tem ali o supervisor e tem o orientador. Qual é a diferença nas responsabilidades e no fazer deste profissional para com os estudantes? De verdade, eu não conheci nenhum orientador de estágio. Da minha formação, da formação dos meus colegas, né, dentro da minha prática, não conheci nenhum orientador de estágio. Porém, creio eu que o supervisor é aquele que está junto, que te ajuda a colocar a mão na massa. E o orientador é aquele que vai te guiando. Olha, nesse momento, não seria legal você fazer assim, assado, cozido, frito? Nesse momento, não seria legal você pensar num estágio aqui, não aqui? Quando o estágio é aberto, né, quando existe essa possibilidade, ou te ajudar a buscar possibilidades no sentido de campo de estágio, né? Creio que os meninos do NEAP ajudam vocês nesse sentido. Olha, a gente não consegue, ou deveriam ajudar, né? A gente não consegue estágio nesse lugar que você queria, perto da tua casa, mas olha, tem esses outros aqui que você pode tentar, tem essa área que você queria, mas não é tão próxima, vamos tentar aqui, né? Acho que esse é o papel do orientador do estágio. A próxima pergunta é uma pergunta que levanta algumas certas polêmicas, né? O que é um preceptor de estágio? E compreendendo que este pode não ser um docente, quais são os pontos positivos e negativos da atuação desse profissional? E aí essa pergunta eu vou direcionar para os nossos dois convidados, para que os dois tragam a sua percepção dentro, né, a professora dentro ali da área de supervisão e orientação, Matheus enquanto aluno que passou por esses processos. Eu vou só criar uma polêmica maior e direcionar a pergunta direto para o Matheus, dizendo: Matheus, você começou os seus estágios só com docentes e terminou também com preceptores. Você conseguiria dizer a diferença para a gente? Nossa, é muito grande, é uma diferença enorme, no sentido de que
Quando eu comecei, né, realmente não tinha ainda esse método de preceptoria. Meu primeiro estágio, assim, foi desesperador, porque até então era sempre a teoria, aqueles trabalhos de faculdade, era uma coisa que a gente, ao longo do curso, vai se acostumando, e de repente, você vai para campo, e muita informação. Eu tive uma supervisora ótima que não só me orientou em estágio, mas ela me orientou muito em escrita, que é uma coisa que é importante para nossa profissão em si, porque a psicologia escreve muito, né? Então eu tive a oportunidade de ter grandes trocas com ela, né? Acadêmicas mesmo, que é uma coisa que... Ai, que bonitinho! Que é uma coisa que eu gosto muito, né? Além disso, a experiência dela em campo, porque ela já vem dessa experiência de supervisão e orientação. Agora, já partindo para a preceptoria, eu tive uma experiência com uma pessoa que, de formação, tinha apenas a psicologia, porque a especialização não era relacionada com a área, né? E também não tinha experiência ali com supervisão, né? Então, foi algo mais catastrófico de lidar, em todos os sentidos, porque em campo senti a ausência da orientação, ali na produção acadêmica, que já são nos relatórios, senti uma ausência maior ainda, né? E eu penso que toda essa forma de funcionar depende de como a faculdade trabalha, porque eu penso que se ela existe por algum motivo, alguém pensou que ela pode ser benéfica. Eu penso que a faculdade, ela pensou exatamente, né? Vou utilizar esse recurso de outra forma, aqui vou colocar em prática. Porque eu penso que talvez o preceptor poderia ser alguém que fosse em campo com a gente, enquanto o supervisor poderia orientar de outra forma, por exemplo. Não alguém que desse a orientação. Entendeu? E aí eu preferiria que funcionasse dessa forma. Porque ali tive alguns embates, até mesmo de discussão teórica, no sentido de que, olha, a gente não pode fazer isso, como não? Né? E eu acho que isso que a Cíntia falou para a faculdade foi muito melhor, e é uma precarização muito grande para o nosso curso de psicologia, porque se o estágio prático existe, né, se o estágio supervisionado existe, é para melhorar a nossa qualificação ali, né, o nosso contato com a prática. É uma coisa que o Martin Baró fala e eu abraço muito, né, que o contato com a prática forma a educação, uma educação muito mais próxima da realidade, né, porque se a gente rompe esse contato, a gente está estudando um mundo que não existe, né? Mas qual é o sentido da gente ir para a prática com alguém que não orienta a gente, que não tem ali esse conhecimento, esse tato, né? Apenas por um recurso financeiro, né? Apenas porque a manobra que a gente viu acontecer com essa preceptoria foi o seguinte: olha, a gente vai reduzir o supervisor porque a gente paga muito caro, a gente vai colocar os preceptores que a gente paga mais barato, que inclusive são pessoas que a gente pode pensar que estão em condições de trabalho que também não são boas, né? E que a gente vive uma estrutura que precisa trabalhar, a gente precisa, né, dessas condições, e que foi imposta a gente goela abaixo, né? E assim, para finalizar, ao mesmo tempo foi uma sensação de frustração, porque eu participei do movimento estudantil que tentou se estruturar contra, né, essa movimentação, indo atrás de abaixo-assinado e outros recursos que tinham ali naquele momento, mas que não ganhou força no momento, e que eu tive a sensação que, assim, para a faculdade, naquele momento não importa, né? Não importa se você vai ameaçar que você não vai renovar sua matrícula, porque é um movimento rotativo. Olha, se 10 saem hoje, amanhã entram 15, então eu vou continuar com a minha empresa aberta. E é isso que importa no fim, não é a qualidade de ensino que eu estou entregando. Então, eu vou fazer as movimentações que vão aumentar o meu lucro, a qualidade ali fica, né, ou muda, não importa, as pessoas vão continuar procurando o meu serviço, e foi essa movimentação que a gente viu acontecer, pelo menos em relação à graduação, né, psicologia. Eu queria só fazer assim, um adendo, né? Assim, porque assim, o próprio manual, né, de orientação, ele fala da necessidade de ser o orientador, o supervisor de estágio, ser um profissional docente. E por que um profissional docente? Porque espera-se que um docente tenha ali a didática.
E a gente sabe o quão importante é um profissional que tem didática na orientação de um conhecimento a outro, né? A outro indivíduo. E aí, na fala do Matheus, eu senti que talvez alguns preceptores eles não tenham trabalhado essa didática, e aí isso dificulta o aluno, o discente, na compreensão daquele conteúdo, porque ele não tem as práticas de repassar esse conhecimento. Eu posso, antes assim, só trazer um relato com isso que a Haru me trouxe? Já tive conversas com o preceptor no sentido de que, olha, o seu relatório eu não vou nem ler, porque isso é teoria deixa para depois, vamos discutir aqui, porque a gente tem muita gente aqui na supervisão, tem que rodar, tem que andar. Então, assim, e ali foi uma surpresa pra gente na supervisão, né? Como assim você vai ler depois? Eu dediquei tempo para escrever, né? Eu tô com insegurança nisso, é disso que eu quero falar. A supervisão também é para isso, né? Não, então vamos falar, né? E essa didática é muito importante também, né? Essa maneira, porque a supervisão também é um momento que a gente traz as nossas angústias, como a professora Cíntia já trouxe aqui também. A necessidade do feedback também, né? Que a gente precisa, enquanto discente, a gente precisa da necessidade, a gente tem essa necessidade desse feedback se a gente está no caminho certo ou não, né? Validação do que você está fazendo. Eu vou só botar panos quentes e vou dizer assim, não é porque é preceptor, não é porque é docente. Existem muitos docentes, existem muitos professores que eu já ouvi os alunos dizerem: não gosto dele porque ele é grosso, porque ele não ajuda, né? Não vou citar nomes, mas alguns que eu já ouvi falar que os alunos falam: não quero nem pensar em pegar supervisão com ele, né? Porque não é um professor, não é um docente que ensina, né? Eu vou me gambar aqui da minha profissão e vou dizer o quanto que eu me dedico a vocês e vou repensando, vou tentando de outros jeitos para poder levar o conhecimento. Vocês que tiveram aula comigo, vocês sabem. Olha, gente, agora eu não sei desse jeito, mas vamos pensar aqui assim, assado, cozido, frito. Semana que vem eu trago. Vamos junto articulando. Tem professor que se coloca como dono do saber e só ele sabe, pronto, acabou. Esses professores têm muita dificuldade também na hora de orientação do estágio, né? Porque só serve do jeito deles. Tive alguns alunos institucional, que eu não tenho muita prática, que eu deixei, é um absurdo, mas eu topava conversar com uma escrita em TCC, porque eles me traziam o conteúdo, né? Eu falava, tá, isso faz muito sentido diante do que a gente está trabalhando nessa instituição, né? Então, há um diálogo com todas as possibilidades teóricas, por mais que eu não tenha prática teórica disso, né? Ou conhecimento teórico disso. Então, eu estou escutando o que você está dizendo em termos de teoria, estou escutando o que você está dizendo em termos de prática, e estou junto com você pensando isso que você está me dizendo, que faz muito sentido, que é de uma outra abordagem que eu não conheço, mas que faz sentido. Além disso, estou te ajudando a pensar a abordagem que eu gosto, que eu conheço, e outras abordagens possíveis, né? Porque isso é estágio, né? Isso é pensar em instituição, isso é pensar sujeito. Não somos todos caixinhas, só cabe isso. Somos todos uma multiplicidade. Então, é disso que falta. Não é porque é preceptor, não é porque é orientador, não é porque é supervisor, não é porque é docente, porque fiz mestrado e doutorado. Tem alguns que têm doutorado no exterior e não tem essa paciência de estar junto. Desculpa, eu falei demais. Não, a senhora trouxe pontos que são de extrema relevância, de extrema importância, porque no final, quando a gente trouxer para a ponta do lápis, o que vai contar de verdade é a subjetividade de disposição que essa pessoa tem de estar ali. Seja ela um docente, seja ela um discente, tanto o aluno quanto o professor, eles precisam querer estar ali para que funcione. Então, ainda mais se tratando... Agora, esse episódio chega num momento em que, para muitos, pode ser o início da etapa dos estágios, então tem muitas inseguranças e incertezas. Não sabe o que esperar ou espera-se demais.
Mas antes da gente querer esperar qualquer coisa, temos que estar dispostos a viver esse momento. Então, os profissionais eles vão depender de quem está ali. Vamos fazer a nossa roda girar, dar sequência no programa. Tem muito pano para manga para a gente falar de preceptoria. É algo muito recente, que vem sendo implementado pelo sistema de educação, mas tem muita discussão e a gente, com certeza, haverão outras oportunidades para a gente trazer, tanto visões a favores quanto visões contrárias à preceptoria, benefícios e quais são as possíveis mazelas que pode causar. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais do estágio, e eu queria entender agora o estágio do modo, ainda que não obrigatório, multiprofissional. Como que é, vou ler conforme a gente colocou no nosso roteiro, como e por quem pode ser realizada a supervisão de estágios multiprofissionais. Eu vou entregar primeiro para a professora e eu vou pedir que o Matheus complete. Você chama de estágio multiprofissional o estágio em que eu estou numa instituição que tem profissionais de diferentes áreas? Isso. Tá. Cara, isso é riquíssimo. Porque, de novo, não somos caixinhas. Somos seres múltiplos. Né? Vou voltar aqui na nossa conversa que eu falei para o Matheus. Puxa, eu na minha clínica não sei de política pública, né? O quanto que eu gostaria de saber mais disso e eu fechada na minha clínica não sei, né? O quanto que quando a gente entra em contato com outros profissionais, a gente como pessoa e a gente como profissional ganha conhecimento, né? E tá bom, eu não sei falar de linguagem, mas eu sei quem sabe falar de linguagem perfeitamente, vou encaminhar para essa fono porque ela vai falar disso do jeito que eu preciso para esse cliente. Ou não, aquele fisioterapeuta, ele vai trabalhar só o músculo. E eu não quero isso porque tem outras coisas implicadas. Então eu preciso de um fisioterapeuta que trabalhe diversas coisas. Percebe? Isso eu estou falando só em termos de saúde. Não estou falando em termos legais também. Porque, poxa, se eu estou numa OBS e eu conheço o advogado da OBS, né? Se eu estou numa empresa, numa instituição que eu conheço o advogado, administrador, engenheiro, quantas múltiplas possibilidades eu tenho de ajuda desses profissionais, né? De abertura desse conhecimento, que só na minha formaçãozinha psicóloga, desculpa, a formaçãozinha ficou ruim, mas só fechada na clínica ou só fechada no único conhecimento, eu não vou ter acesso. E se somos amplos, como é que eu vou acessar o que o outro precisa? Não vou acessar? Então, o outro profissional vai me ajudar a pensar aquilo que eu não consegui ainda. Eu acho essencial, sempre gostei disso. Também acho, assim, eu acho que a minha visão de psicologia, assim, eu acho que fica muito mais legal quando eu penso nesse trabalho multiprofissional, né? Porque antes eu ficava assim, poxa, psicólogo tem toda aquela questão de sigilo, como é que vai ser? Não conseguia entender o trabalho multiprofissional, mas hoje eu já tenho essa visão, né, de que ele é realmente enriquecedor do trabalho, né? Nesse mesmo sentido que a professora Cíntia trouxe, né? Às vezes, o olhar de um assistente social, por exemplo, que trabalha super junto com o psicólogo, vai trazer ali alguns questionamentos, vai contribuir com algumas discussões que a gente, na nossa formação, que não dá conta de tudo, vai acrescentar, vai falar, poxa, é verdade, vamos trabalhar junto nisso daqui? Não tinha pensado nisso, né? Uma vez eu estava conversando com uma assistente social e ela compartilhando sobre essa experiência dela, né? Falando, olha, no curso de serviço social, por exemplo, a gente não tem muita experiência prática, né? E no meu trabalho eu escrevo muito relatório, né? E eu não tive essa oportunidade de escrever relatório igual vocês, que tem que escrever relatório toda semana. E hoje eu entendo como isso é importante, porque quando eu entrei na área, eu demorei muito para aprender qual é o modelo, como é que eu escrevo, o que eu devo colocar. E vocês já saem de uma formação que te dá isso,
né? E eu aprendi a escrever com um psicólogo. E aí o psicólogo que trabalha com ela em contrapartida, eu aprendi a fazer um atendimento assim, um acolhimento desse jeito, nesse equipamento com ela. Então olha só como é enriquecedor essa troca, né? E a supervisão, que é esse momento que a gente senta junto e vai falar, olha, temos essa pauta, vamos discutir sobre? E aí eu acho que é muito bom. A gente pode pensar, por exemplo, na saúde, no CAPS, que tem vários profissionais, tem TO, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem também assistente social. Então, assim, quanto maior enriquecedor for esse conhecimento e essa possibilidade de troca, mais sensacional o trabalho que o profissional pode fazer, né? E eu acho que é errado da nossa parte pensar, né, que a psicologia dá conta de muita coisa que a gente não dá, né? Inclusive tem muita ferramenta ali que a gente usa, por exemplo, a arte, que é um recurso que a gente pega emprestado de outra área para utilizar como terapêutico. A professora já teve oportunidade de supervisionar um estágio multiprofissional? Não. Na minha formação, eu sempre tive contato. Como é que eu vou dizer isso? Como eu sempre trabalhei com criança e como a minha prática sempre foi em clínica multiprofissional, desde que eu fiz faculdade, eu já trabalhava em clínicas multiprofissionais, então eu sempre tive contato com os outros profissionais, né? Enquanto eu atuava, eu conseguia ter esse acesso, né? O que eu tive foi, que foi muito legal, uma estagiária que atendia uma menina não era menina, mas uma moça já adulta, mas com deficiência intelectual, atendida pelo CAPS, mas o CAPS não sabia se ela tinha deficiência, nunca tinha sido feita uma avaliação dessa menina, a família não sabia que ela tinha deficiência, sabia da esquizofrenia, mas não sabia da deficiência. E aí, a partir do momento que a gente identificou a deficiência, a gente foi em contato com o CAPS, com o assistente social do CAPS, e teve toda uma dinâmica aí muito legal de troca. Isso na faculdade foi o máximo que a gente teve. Também os casos com os médicos, né? Isso é muito comum. Mas os médicos muitas vezes são meio difíceis de se acessar. Mas de vez em quando a gente tem trocas muito legais com os médicos também. Perfeito. A gente tem falado sobre a disponibilidade interna da pessoa em estar ali. E eu entendo hoje já ambiente, em qualquer coisa para mim é ambiente. Seja o ambiente físico, seja o ambiente interno, seja esse ambiente coletivo. Então eu já estou aqui com 1 milhão de ambientes, enquanto nenhum também. Eu quero também agora trazer para vocês, pergunto primeiro para o Matheus, como que o ambiente ele influencia o estágio? Daí eu vou trazer o ambiente de todas as formas. Desde daquela salinha apertadinha com o ventilador fazendo tec, 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 e vocês tendo que ler um relatório, ou um ambiente que você está num local de luxo, não sei, me traz suas experiências e como foi lidar com esses tipos de ambientes. Olha, eu acho que ele influencia primeiramente na demanda, né? Que é onde você chega e você vai olhando ali o que você tem para trabalhar, né? Porque você chega ali naquele território e você vai fazer o levantamento, você vai fazer perguntas por equipamento que você trabalha, você vai ver o tipo de público, né? Tudo isso influencia a realidade daquelas pessoas que participam ali daquela região, né, que vivenciam ali, até nos recursos que eles vão fornecer, né? Porque às vezes ele vai falar, olha, eu tenho essa sala que eu consigo te disponibilizar, e ali você desenvolve as suas atividades. Outros podem desenvolver até os materiais. Olha, já teve equipamento que eu fui, que eu tinha livre acesso à sala de materiais. Era uma sala de materiais enorme. Eu podia pegar cartolina, tudo. Outros, por exemplo, disponibilizava lápis. Outros falavam, olha, aqui é um equipamento que a nossa demanda é completamente diferente. Eu não consigo te fornecer. Eu tenho essa sala e esse ventilador.
Por exemplo, uma vez estava muito calor, eu só tinha uma sala e eu estava fazendo trabalho com adolescentes e era uma sexta-feira. Então, assim, eles já tinham ido para a escola, já tinham... E estava muito calor e não dava para ficar na sala, nem eu aguentava ficar na sala. E aí a gente foi fazer atividade na rua. Falou, olha, não vai dar pra fazer atividade aqui. A gente conversou ali com a gerência, a gente falou, ó, a gente tem essa proposta, é possível fazer? Né? Então, vamos trabalhar dessa maneira? Claro. Então, tem equipamentos que eles vão fornecer recursos diferentes para que você trabalhe, né? E isso depende do público que você trabalha, da demanda que você tem para trabalhar, né? E assim, alguns autores da psicologia institucional vão falar muito desse ambiente, né? Porque tem algumas instituições que elas estão mais abertas para a demanda que você ali analisou e para a demanda também que eles te entregaram. Outras, você precisa de um manejo muito maior, né? Você, às vezes, não vai conseguir trabalhar diretamente aquela demanda que você encontrou por N fatores. E um deles sendo que a própria instituição não está preparada para trabalhar com aquilo, porque às vezes você sendo alguém de fora e falando, olha, eu percebi que tem isso para trabalhar aqui dentro. Eles vão falar, como assim? A gente está vivendo aqui todo esse tempo, tocando o nosso barco, e você vai falar que a gente tem que melhorar isso? Como? Isso é possível? Não, isso não é possível, ou então isso que você está propondo não cabe na nossa realidade, e eles têm total liberdade para isso. E ali cabe, né, um jogo de cintura, e aí que entra, né, os conhecimentos que a gente já teve antes de... E também um pouco de habilidades, né, nossa, para trazer isso para a instituição, contornar a situação, ou às vezes procurar outras formas de trabalho. Eu queria... Eu só ia perguntar, mas pode falar, professora, depois eu pergunto. Eu queria aproveitar a sua fala, Matheus. Você, então, trabalha com muitos grupos. Pensando no grupo ambientes também, você percebe, como eu percebo, diferença nos grupos? E quando tem um sujeito a mais, quando tem um sujeito a menos, você percebe essas dinâmicas diferentes? Bastante. Muito. Começando por grupos, como a linguagem, por exemplo, né, a maneira como você vai acessar eles, né, como que você vai conversar com eles e como você vai pensar a atividade, né? Por exemplo, já trabalhei com adultos, né, e foi um dos grandes desafios que eu tive, porque eu pensava, e aí, o que a gente vai trazer para trabalhar com ele? Porque eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, porque eu sou muito agitado, gosto de correr, de brincar. Então, pensar em dinâmicas dessa forma sempre foi muito mais fácil. Agora, com adultos, trouxe um pouco mais de desafio. E aí, quando, às vezes, tem aquela pessoa, né, que sempre provoca um pouco mais o grupo, traz ali algumas questões, às vezes, o manejo é diferente, né, desse tipo de controle, influencia muito. O que eu ia perguntar... respondi sua pergunta, professora. Eu ia perguntar para ambos, né? O que vocês acham, assim, tipo, o estagiário numa situação dessa em que ele chega num equipamento que não tem ali as possibilidades financeiras de fornecer um tipo de material, é interessante ou não é interessante o estudante fazer, sabe, assim, montar um kit para poder trabalhar aquilo que está ali no cronograma de intervenções e tal. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Porque a gente tem diversos tipos de materiais, dinâmicas, hoje em dia tem diversos tipos de baralho de emoção, né? Várias coisas que auxiliam ali na intervenção que vai ser realizada. E como que é para vocês, na percepção de vocês, o aluno pode, não pode, é legal, não é legal? O que deve ser analisado em relação a isso? Pode ir, professora. Pode. Eu acho essencial o aluno ter, no mínimo, um kit para ele. Por quê? Porque é o trabalho dele que está em jogo. É a mobilidade dele que está em jogo. Se eu não tenho recurso nenhum, fico engessado, né? Se eu não tenho nada para acessar,
só o verbal, né, eu fico engessado. Porque tem pessoas que não topam toque, tem pessoas que não conversam, né, não trocam. Então fica difícil. Se eu tenho um recurso na manga, né, eu tenho um coringa aqui que eu posso brincar com essa pessoa e acessar a partir disso. Só para contar para vocês, quando eu estava em formação, eu trabalhei um tempo na Pestalozzi, Rio de Janeiro, dentro da Mangueira. Então, uma comunidade com recursos assim escassos. E eu tinha alguns jogos comigo, entre eles um jogo da vida. E eu carreguei comigo esse jogo da vida e através dele eu consegui acessar uma criança, pré-adolescente, né? Ele já tinha 12 anos na época. Através do jogo da vida eu comecei a conversar com ele coisas da dinâmica dele, né? Então, o quanto que os jogos, as atividades gráficas, como o Matheus estava falando, né, a arte, podem trazer como expressão para a gente. É um recurso na manga. Então, é essencial que o estagiário tenha com ele algum recurso, mínimo que seja, mas que tenha alguma coisa. Legal, ótimo, gostei. Né? Ouvindo isso, ela falar, eu lembrava que, assim, teve um estágio que, eu não sei se vocês já viram a dinâmica do barbante, que é uma que você pega um barbante, dá um nó no dedo e vai jogando para várias pessoas do grupo. Cada uma vai jogando barbante até fazer uma teia de aranha, e depois a ideia é o grupo desfazer a teia de aranha sem soltar o barbante. E essa era uma dinâmica coringa, era o único recurso que eu tinha nesse equipamento. E eu guardei ela até o último dia de estágio, porque eu pensava assim, se alguma coisa der errado, eu vou usar essa dinâmica. Era a única coisa que eu tinha. Só que assim, o que eu penso é que para esses equipamentos que você não tem como trabalhar, ou que é dificultoso, algumas ferramentas, eu acho que eles são, de certo modo, até enriquecedores para o nosso conhecimento. E eu também vejo que eles são os que mais precisam do trabalho, né, da nossa atuação, né, porque os meus melhores estágios foram realmente dessa forma. Por exemplo, uma vez eu fiz um estágio em Guaianazes, e eu moro em Guarulhos. Então, assim, eu atravessava a cidade de São Paulo, e foi o estágio, assim, que eu explorei o máximo que eu tive, né, e, assim, era um equipamento que estava um tempo sem receber estagiários, por conta da distância, né? Então já fica também uma dica, explorem os equipamentos, né? Tanto, né, no sentido de que já visitei esse, quero ir para outro, quanto até mesmo os mais distantes, porque eles surpreendem, né? Eles nos surpreendem. E o que eu digo também, que eu fiquei pensando muito, é criar esse recurso de trabalho junto com ali o ambiente que você tá, seja se você trabalhar com paciente, seja, né, por exemplo, quando ela falou do jogo da vida, eu fiquei pensando em várias possibilidades. Eu falei, dá para montar um jogo da vida, dá para você fazer um dia. Hoje, o nosso trabalho vai ser montar o jogo da vida. E a partir disso, dá para você discutir elementos do jogo. Depois disso, dá para você jogar, dá para você deixar o jogo lá, dá para você levar o jogo com você. Então, depende ali do seu trabalho, mas usar sempre essa criatividade em benefício do equipamento pode ser super bem também, né? Eu vejo que o material nem sempre é o dificultoso. Eu vejo que o dificultoso, às vezes, é realmente as mudanças que você faz no equipamento. Porque instituir coisas novas nem sempre são bem recebidas, né? Então, depende muito da mudança que você vai propor ali dentro. Eu acho que isso é muito mais dificultoso do que os recursos que você vai utilizar no caminho, porque é um estágio obrigatório, então por parte da faculdade a gente já não tem recursos, né? Já não tem uma entrada ali, olha, você vai receber essa verba para fazer o seu trabalho. Nem sempre o equipamento também tem, né? Eu lembro uma vez em um estágio que eu fui fazer, tava com a equipe de redução de danos, e aí a gente foi pra rua, e todo mundo de colete, aí eu assim, tá bom, eu vou sem colete. E o pessoal foi lá dentro, arrumou um colete pra mim, e eu falei, é isso mesmo. Mas com colete, sem colete, o trabalho é feito mesmo. O colete é só pra identificar. O importante é ter feito no seu trabalho, né? Isso aí. É isso.
Eu sou bem assim, eu trabalho com o que tem e com o que não tem também. É fundamental ser dinâmico, né? Nessa área a gente aprendeu já em social que a depender do local que você for visitar e se você for super aparamentado lá, ninguém nem te recebe. Né? A postura, a vestimenta, né? O jeito a sua linguagem né? Com aquele público vai criar um distanciamento ou uma aproximação com o público, né? Tudo isso é ambiente, né? Igual a gente trouxe. Essa foi a pergunta-chave, né? Dessa conversa que a gente teve agora. E o ambiente todo vai determinar a sua atuação. Tanto ele vai comprometer a sua atuação, seja pela falta ou pelo excesso. Então, no final, a gente está falando de ambiente de toda forma, né? O próximo tópico que a gente tem aqui da nossa chave são sobre os desafios, que aí eu trago para a professora, eu jogo para ela essa pergunta. Quais são os principais desafios que ela enfrenta na supervisão do estágio? Acho que eu já comecei falando disso, né? O número de alunos. Acho que a minha maior frustração era não conseguir atender adequadamente os alunos. Bom, na minha percepção, se eu pudesse ter 1 hora ou mais com cada um, né, de poder me debruçar sobre o relatório, pegar na mão, ajudar a escrever, né, ouvir as dificuldades, ouvir os impactos, o quanto que aquele paciente está tocando em cada área da sua vida, né? Ter 12 alunos para 4 horas, para mim era desesperador, porque eu não conseguia ler os relatórios deles enquanto eles relatavam. Deixa eu dar um passo atrás e falar assim. Para mim é muito mais importante o jeito que você está trazendo na hora da supervisão, o relato com aquele paciente, o relato com aquela instituição, com aquele grupo, do que a sua teoria. A sua teoria depois eu vou olhar com mais calma, porque na hora eu preciso ouvir você, porque a sua subjetividade, a subjetividade daquele outro, que estão em sintonia, que estão ali em relação, e que você vai ter um monte de travas ou dificuldades ou ansiedades que vão estar atravessando essa relação. Então eu preciso te acolher, eu preciso te entender e entender o seu jeito de ser para te ajudar no seu estágio. Senão quem vai fazer estágio sou eu. Senão eu vou atravessar o seu estágio, eu não posso, né? Então eu tenho todo um cuidado para olhar para o aluno, eu acho que eu tenho pelo menos, para olhar para o aluno e entender o jeito dele, e entender como é que ele funciona, e a partir disso ajudá-lo a fazer o estágio. Seja ele em psicodiagnóstico, seja ele na psicoterapia, seja ele nos processos grupais, nos institucionais, onde é que ele estiver, né? E aí, por conta disso, eu trazia um monte de trabalho para casa. Passei finais de semana lendo relatório, preparando aula, porque não dava tempo em supervisão. Isso para mim era angustiante, porque eu queria passear e não podia, né? Então, o quanto que os relatórios ocupam espaço, não no sentido negativo, mas no sentido de atravessar a supervisão e eu me atrapalho, eu me atrapalho com isso. Tenho muitos colegas que leem o relatório de supervisão e ok. Eu não consigo. Porque eu quero toda essa dedicação para o aluno. Mas aí o meu jeito de atuar, para mim essa é a minha grande dificuldade. Né? A minha grande ansiedade é poder juntar teoria com prática no mesmo espaço, né? E sem ter que trazer o trabalho para casa. Mas diante dos 12 alunos, para mim, ficava difícil. Eu tenho uma pergunta para a professora, pensando, como que era a professora acompanhar o aluno chegando agora no estágio, falando para você o primeiro contato que ele teve, e depois ele falando o último, né, acompanhando essa trajetória toda, ele falando como ele abriu e como ele fechou. É tão bonito.
Eu até me emociono, porque eu acho tão legal isso. Assim, os alunos chegam muito ansiosos, muito aflitos, falando, eu não vou dar conta, é a saúde do outro, a minha saúde não tá boa, do outro como? Né? Tem muitos relatos assim. E tem outros que começam muito reticentes, dizendo, eu não vou dar conta, não vai dar certo. E no final, tem uma entrega e uma troca maravilhosa. Porque a gente está falando de humanidade, a gente está falando de troca, a gente está falando de entrega. Né? O quanto que aqui eu tô para você. Né? Não importa a minha teoria. Não importa o que o professor lá atrás está me dizendo, faça desse jeito, porque é psicanálise, porque é TCC, porque é Penô. Não. O que importa é isso daqui, esse entrega que a gente está tendo um com o outro. E era isso que eu pregava nas supervisões com os meus alunos. Né? Por isso, muitas vezes, eles chegavam super ansiosos e saíam assim, professora, o paciente pediu meu telefone. E agora, professora, eu não posso dar. Eu falava, não pode. Né? Mas isso quer dizer que foi um bom trabalho. Né? Isso quer dizer que a entrega aconteceu, a troca aconteceu. Né? E isso tanto com adultos como com crianças. Né? Então, acaba sendo um trabalho super gostoso e bonito, porque os alunos se encantam com o próprio trabalho. E a gente junto. Né? Eu acho super gostoso, porque é isso. Você está ensinando a andar, poxa. Né? É lindo. É super gostoso. Tá ajudando a construir o castelo do sonho dessa pessoa, né? Exatamente. Pessoal, a gente vai precisar interromper agora essa primeira parte do episódio, ele ficou bem extenso. Aqui a gente já falou sobre diversos pontos do estágio, desde o supervisor e até algumas questões também dos tipos de estágio. No próximo episódio a gente vai falar das obrigações do estagiário e da instituição. Então, não deixe de seguir o @podcast da turma no Instagram para ficar por dentro e ser avisado quando sair a segunda parte e também dos novos episódios. Então, acho que encontro vocês até lá. É isso, sigam o nosso Instagram porque em breve vão ter novos quadros, novas participações. E eu vou encerrar o episódio de hoje com a poesia de autoria minha, na qual o tema do estágio está envolvido nela. No ritmo do estágio. No compasso da vida, a faculdade a pulsar. Primeiro estágio obrigatório, é hora de começar. Ansiedade no peito, curiosidade a vibrar. Teorias e conceitos prontos para explorar. No espaço acadêmico, a gente se encontra, companheiros de sonhos, a troca que encanta. Conhecimento é ponte, autoconhecimento é mar. Cada aula, um mergulho, no saber a navegar. Os estágios são faróis, iluminando o caminho. Na escolha profissional, não estamos sozinhos. A psicologia nos guia, na prática, a aprender. Bases para a atuação, o futuro a tecer. Musicalidade na mente e versos a rimar. No núcleo comum, a gente vai se encontrar. O espaço acadêmico, um palco a brilhar. No ritmo do estágio, vamos juntos dançar. Muito obrigada a todos. Tchau, muito obrigado. Tchau.